Olá, me chamo Iliane. A gente vai conhecer um pouco sobre a origem e história da vida na Terra. Esse tema foi proposto pelo professor Eric Mariano, da disciplina Técnica de Coleta e Preparação de Material Zoológico, do curso de Ciências Biológicas, UFCG-CRTR. O universo nasceu há cerca de 3,7 bilhões de anos, no que a gente chama de Big Bang. Em seguida, as primeiras estrelas e galáxias surgiram há 500 milhões de anos, com elementos primordiais para a vida na Terra. Por volta de 4,6 bilhões de anos, uma nuvem de gás e poeira interestelar teria se formado, originando o Sistema Solar. O processo de colapso gravitacional desta nuvem teria formado o Sol. Consequentemente, a formação do planeta Terra há 4,5 bilhões de anos, quando moléculas de gás carbônico agruparam-se, dando origem aos ingredientes essenciais para o desenvolvimento da vida. Os primeiros ensaios sobre a vida já está de 3,5 bilhões de anos, de acordo com as rochas, e 3,8 bilhões de anos, de acordo com as evidências fósseis. Então, como organizamos a história da vida na Terra? Através do tempo geológico, que é dividido em eons, eras, períodos e épocas. É uma construção, um quebra-cabeça, sendo peças-chave os fósseis e a datação das rochas. Temos um calendário em função do aparecimento de espécies e extinções em massa, além de outros acontecimentos. Vamos embarcar nessa história? Começando pela primeira era, o pré-cambriano, que corresponde a 4,6 bilhões de anos desde a formação da Terra até o início do período cambriano. Esta primeira era corresponde também a 88% da história da vida na Terra, porque se divide em três éons: Adeano, Arqueano e Proterozoico. O Adeano é a primeira fase da Terra, há cerca de 4,6 bilhões de anos. O nome Adeano vem de Hades, do submundo da mitologia grega, e representa as condições infernais da Terra. Com a formação do sistema solar, a Terra sofreu intenso bombardeio de asteroides e meteoritos, com altas temperaturas, marcada por grande geração de calor e fusão no interior e na crosta terrestre, sofrendo intensa atividade vulcânica, liberação de gases e formação de grandes crateras. Nessas condições, a gente não teve formação de vida, e o resfriamento do planeta só ocorreu no fim deste período, com intensos ciclos chuvosos, originando oceanos e lagos. O Arqueano começa após o resfriamento, há 4 bilhões de anos. No início, a atmosfera só era composta por gases vulcânicos, como enxofre, carbono, hidrogênio, nitrogênio e pouquíssimo oxigênio. Chamamos isso de atmosfera primitiva, com bastante atividade vulcânica. Não houve grandes continentes até a fase final, apenas pequenas porções de terra que não conseguiram se unir em massas maiores, dada a intensa atividade geológica do planeta. Começaram a se formar os primeiros oceanos e neles os primeiros organismos unicelulares, como exemplo as cianobactérias, que formavam tapetes e hoje são preservados nos estrematolitos, e também surgiram as arqueobactérias, que a gente encontra hoje nas fontes hidrotermais. No fim, houve enriquecimento progressivo do oxigênio na atmosfera. O Proterozoico começa há 2,5 bilhões de anos. O Proterozoico vem do grego, que significa animais anteriores. Tanto a atmosfera quanto os oceanos foram bastante alterados devido ao crescimento de oxigênio. Com isso, surgiram organismos mais sofisticados, capazes de realizar a fotossíntese. Surgiram os eucariontes pela primeira vez, com variedade de águas vermelhas e verdes. A atividade de algumas bactérias que realizam a fotossíntese era cada vez maior, mas inicialmente o oxigênio junto do enxofre e o ferro se depositaram no fundo da água. As reservas minerais de ferro da atualidade vêm deste tempo. Ocorre que, num dado momento, este ferro do oceano se oxidou por completo, então o oxigênio voltou a se acumular na atmosfera e foi fatal para muitas espécies que respiravam sem oxigênio. Os continentes estavam reunidos numa única massa chamada Rodímia, que acabou se fragmentando, originando os paleocontinentes Laurentia, Báltica e Gondwana. Assim, as temperaturas da Terra se resfriaram bastante e o magma que vinha perto da superfície era mais frio, influenciando na dinâmica das placas tectônicas. Esse final também ficou marcado por uma glaciação generalizada e uma camada de gelo que recobria a Terra. No final do período pré-cambriano, a gente teve seres de aspecto tubular e sésseis em forma estacionária, chamada de biota ediacara, porém eles sofreram extinção em massa. O éon fenerozoico, ou seja, vida visível, perdura até hoje, é dividido em eras paleozoica, mesozoica e cenozoica. O paleozoico compreende há 542 milhões de anos, e se divide em período do mais antigo para o mais recente: Cambriano, Ordoviciano, Siluriano, Devoniano, Carbonífero e Permiano. Cada período vai se caracterizar pela diversidade de grupos específicos de organismos. O Cambriano começa há 541 milhões de anos. Os climas do mundo eram suaves, não houve nenhuma glaciação. A maior parte da América do Norte estava em latitudes tropicais e temperadas do sul, que permitiu o crescimento de Recife. Na metade deste período, grupos de terras continentais moviam-se para formar a Gondwana. Aconteceu a maior diversificação da vida, o evento conhecido como Explosão do Cambriano, pois ocorreu num intervalo de tempo muito curto. Além de animais de corpo mole surgem no mar, outros com carapaças duras, alguns com pernas e outros com apêndice. Foi quando apareceu a maioria dos grupos de animais, entre eles os anelídeos, artrópodes, baquiópodes, moluscos, esponjas e equinodermos.
O domínio era dos trilobitas, primeiros animais com olhos e carapaça rígida, é tanto que 60% dos fósseis são trilobitas, e o Ordoviciano, há 485 milhões de anos atrás, a gente tinha a maior área continental, que era o continente Gondwana, localizado no Polo Sul. Havia um grande oceano pantanoso. Muitas rochas ordovicianas continham sulfeto de ferro. Os invertebrados marinhos foram os animais dominantes, como trilobitas, braquiópodes e graptozoários. Os primeiros vertebrados e animais gigantescos, como artrópodes marinhos de 2 metros, além dos primeiros peixes sem mandíbula em de nadadeiras. Surgem os linques e briófitas, e o clima do Ordoviciano mostrava temperaturas médias e a atmosfera muito úmida. No final, formaram-se grandes geleiros, o que causou provavelmente extinções massivas. Cerca de 75% das espécies marinhas foram extintas. Esse ano, há 443 milhões de anos atrás, a fauna teve que se recuperar da extinção em massa que dizimou as espécies marinhas no período anterior, adaptando-se às condições climáticas mais frias. Ao longo do período, o clima se tornou mais ameno e estável, o que provocou o descongelamento de grandes massas glaciais e, com isso, o aumento do nível dos mares. Surgiram recifes de corais e os primeiros peixes com mandíbula, com predomínio de invertebrados. É o período do surgimento dos amonites. Em terra surgiram os primeiros insetos similares a aranhas e centopeias, além das primeiras plantas terrestres vasculares. Os artrópodes invadiram o ambiente terrestre e, no final do período, apareceram animais e plantas em áreas mais continentais. O Devoniano ocorreu há 419 milhões de anos atrás, com intensa atividade vulcânica. O planeta passou por grandes mudanças geológicas, entre eles o continente Laurentian, que corresponde à América do Norte, colidiu com a Báltica, que seria parte da Europa, no início, formando a Euroamérica. A gente tinha os microcontinentes com temperaturas mais altas. A Gondwana predominava o clima frio e a superfície do planeta estava submersa por mares rasos. As plantas de pequeno porte e pré-gimnosperma eram as representantes. Os corais atingiram seu apogeu, não tínhamos herbívoros, e o Devoniano é conhecido pelo período dos peixes. Surgiram os primeiros tubarões, os peixes com nadadeira lobada, os peixes em nadadeiras raiadas e os placodermos. Surgiram os primeiros anfíbios e os primeiros vertebrados terrestres. Ao final do período, um gradual evento de extinção em massa, não se tem certeza sobre a causa, mas 2 grandes meteoritos que colidiram com a Terra podem ter sido os responsáveis, ou pelo menos um fator que contribuiu para a extinção, principalmente da comunidade marinha. Os recifes desapareceram completamente e 75% das espécies foram extintas. Das 70 famílias de peixes, por exemplo, apenas 17 sobreviveram. O Carbonífero teve início há 358 milhões de anos, com aumento no nível dos oceanos, uma grande extinção marinha. A Gondwana sofreu glaciações e as regiões equatoriais continuaram com seu clima quente. Tivemos o desenvolvimento, então, nessas áreas de pântanos e florestas exuberantes. Surgiram os montes Apalanches. Nós tivemos as plantas terrestres dominantes, samambaias gigantes. Grandes florestas e grandes jazidas de carvão vêm desse tempo, por isso que leva esse nome. Diversidade de animais terrestres, insetos alados, primeiros répteis com capacidade de se reproduzir em terra, graças ao ovo amniótico. O Permiano ocorreu há 298 milhões de anos atrás. Os continentes convergiam, reunindo praticamente todas as terras emersas do globo. Estava formado o supercontinente Pangeia, que estendia-se de norte a sul. O restante da superfície do planeta era coberto pelo Oceano Pantanoso. Devido à intensa concentração de massas terrestres, o interior do continente tornava-se cada vez mais seco, longe de vento que trazia a umidade do ar. As regiões úmidas e pantanosas diminuíram, as grandes florestas desapareceram e o nível de oxigênio na atmosfera era reduzido a um nível semelhante ao atual. Sofreram uma grande perda de diversidade, ficando restrita à água doce, enquanto os amniotas, menos dependentes de água para se reproduzirem, passaram a dominar quase todos os continentes. Na água doce também a gente teve o surgimento e diversificação dos peixes e nadadeiras raiadas. O fim do Permiano é marcado pela maior extinção em massa já registrada na história da Terra, a extinção permo-triásica, muito mais severa que a extinção que matou os dinossauros. Ela eliminou cerca de 95% das espécies marinhas e 70% das espécies terrestres, gerando consequências devastadoras para a biodiversidade. A causa foi uma união de fatores, entre eles erupções vulcânicas, ocorrentes na Sibéria, também grandes quantidades de dióxido de carbono que foi liberado, e o metano, que estava aprisionado no fundo oceânico, que acabou provocando um mortal efeito estufa, aumentando a temperatura da Terra em até 5 graus. A falta de oxigênio acabou por sufocar grande parte da vida marinha, como os corais. Insetos e grandes herbívoros também sofreram extinção em massa.
A era Mesozoica compreende os períodos Triássico, Jurássico e Cretáceo e ocorreu entre 251 milhões de anos a 252 milhões de anos. O clima global no Triássico era predominantemente quente e seco. A Pangeia atravessava o Equador e estendia-se em direção a ambos os polos. Áreas costeiras eram regadas por chuvas sazonais, mas o amplo e isolado interior do continente permanecia mais árido, com incidência de desertos. Com o surgimento dos dinossauros, a América do Sul possuía vastas áreas de desertos arenosos, uma abundância de rochas sedimentares, os primeiros mamíferos ovíparos, os répteis dividiram-se em muitos grupos e ocuparam diversos habitats, diversificação das coníferas e samambaias conservadas. A extinção do Jurássico, embora não tão devastadora quanto a anterior, foi particularmente severa nos oceanos, onde 22% das famílias e 34% dos gêneros marinhos foram extintos, desapareceram muitos dos répteis marinhos e metade dos gêneros invertebrados marinhos. Alguns grupos ficaram com poucas espécies restantes. Ainda não se tem certeza sobre as causas do evento que dizimou 35% das espécies de animais, mas sabe que ela foi acompanhada por grandes erupções vulcânicas na região central do Atlântico Norte, quando a Pangeia começou a se romper. O período dos dinossauros, também como é conhecido, foi aqui que a Pangeia iniciou o processo de separação há 201 milhões de anos. O clima era continental, úmido e subtropical, com florestas tropicais exuberantes. Os 145 milhões de anos no Cretáceo, a Pangeia completou sua fragmentação. Teve a formação dos continentes atuais, o nível do mar era alto, a terra era quente e úmida. Tivemos o apogeu dos dinossauros, o surgimento, né, de mamíferos de pequeno porte. As plantas com flores estavam cada vez mais se diversificando. Os insetos também se diversificaram. A fauna marinha era diversa. Arraias, tubarões modernos e peixes-teleós tornaram-se comuns, mas os grandes répteis marinhos ainda eram os dominantes, com os plesiosauros e os masossauros. Porém, há 66 milhões de anos, houve a queda de um meteorito com 10 km de diâmetro na península de Yucatán, no México, o que levou uma quantidade de poeira suficiente para cobrir a Terra por mês, matou as plantas, depois os dinossauros herbívoros e, por fim, os carnívoros. Ao todo, estima-se que 75% ou mais das espécies que habitavam o planeta desapareceram. Essa foi uma oportunidade evolutiva. A Mesozoica divide-se nos períodos terciário e quaternário, que, por sua vez, divide-se em épocas. Iniciou-se há 65 milhões de anos e se estende até os dias atuais. O terciário está entre 65 e 1,8 milhões de anos, compreende os períodos Paleógeno e Eógeno. Aqui a Austrália começou a derivar para o norte, tivemos o surgimento das altas montanhas, como Himalaia e Andes. O clima no início era quente e úmido, na metade mais seco e frio, e trópicos muito quentes. Tivemos a formação de florestas pluviais e também tivemos outras áreas cobertas por vegetações rasteiras. Surgiram as herbáceas, as pradarias se espalharam, tivemos o surgimento das aves, de mamíferos roedores, carnívoros e animais com chifres e primatas. O quaternário compreende o Pleistoceno e o Holoceno, entre 1,8 milhões de anos atrás até o presente. Aqui a gente teve a grande idade do gelo, com grandes glaciações e mudanças climáticas ao longo do Pleistoceno, ao longo de 4 ciclos glaciais. Tivemos a evolução e radiação dos hominídeos, que resultou no aparecimento da espécie Homo sapiens, né, a nossa espécie, e extinguiram-se grandes mamíferos, talvez através da caça pelos humanos. O homem evoluiu até as civilizações.